Quero dar boas-vindas ao pessoal que está online. Deus abençoe vocês. E sejam bem-vindos a essa nossa viagem. Eu mandei uma enquete para você no seu WhatsApp aí. Todo mundo viu? Dá uma olhada aí, então. Uma enquete bem interessante que pode balizar a nossa... vai ajudar a gente a pensar sobre a mensagem de hoje. Nós estamos numa série chamada Bento. O que significa Bento? O que significa Bento, gente? O pessoal não sabe, não consegue duas coisas ao mesmo tempo? Votar na enquete e falar o que é Bento? Oh. Bento significa abençoado, né? Bendito, né? Então, só uma recapitulação rapidinho da semana passada. Na semana passada, nós vimos que abençoar pessoas começa onde ninguém vê, de joelhos. A gente começa abençoando pessoas, orando por elas. Então, se nós queremos ser pessoas que abençoam pessoas, nós primeiro precisamos... Essas pessoas que Deus quer abençoar, elas têm rosto, elas têm uma história, elas têm um nome. Então, quem são as pessoas que você vai ser usado para abençoar? Então, daí surgiu a lista dos 5, né? Nós vimos que antes de Jesus descer ao vale, ele sobe ao monte. Antes do impacto público, formação interior. Ele vai, a gente falou sobre a transfiguração, né? Então a oração nos afasta das pessoas, a oração não nos afasta das pessoas, ela nos envia a ela. E hoje a gente vai falar sobre a segunda mensagem, a segunda letra do Bento. Então, o primeiro é busquem em oração. Aí nós vamos falar sobre a segunda, que são 5 práticas simples para viver o evangelho no cotidiano. Você quer viver como discípulo de Jesus? Meu mentor fala o seguinte, assim, é uma perda de tempo. É uma perda de tempo você passar anos na igreja e não se tornar parecido com Jesus. É uma perda enorme de tempo você passar anos na igreja e não se tornar mais parecido com Jesus. Então, nós precisamos, nosso objetivo é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E o Bento é uma dessas ferramentas que nos ajuda a nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Se queremos furar a bolha e viver o evangelho de forma relacional, precisamos responder algo raro em nosso tempo, que é escutar. Hoje nós vamos falar sobre escute com atenção. Então, o E do Bento é escute com atenção. Então, primeiro eu oro pelas pessoas, eu busco em oração. Em seguida, eu escuto com atenção. E eu mandei uma enquete para você. Né? Quando alguém começa a falar com você, o que acontece primeiro? Você já pensa na resposta, tenta resolver rápido, eu escuto até o fim ou depende do dia? Depende do dia, bastante votos, e escuta até o fim. Nossa, esse pessoal do escuta até o fim é uma beleza, maravilha. Aí depois temos, eu já penso na resposta, eu sou assim, eu já penso na resposta. E tento resolver rápido. Legal. Bacana. Ó, depende do dia. Tá bom. Quem votou em depende do dia, tem que votar numa das 3. Por quê? Depende do dia. Dependendo do dia, você faz o quê? Eu nem escuto. Eu finjo que não ouvi. Tem dia, né? Tem dia que é noite, né? Fazer o quê, né? Complicado, né? Tem dia que eu também não estou em casa, não. É complicado, é bem difícil. Mas é importante a gente entender o papel da escuta no nosso tempo. É o papel da escuta no nossa sociedade agora. Por exemplo, quem já viu o filme chamado Patch Adams? Patch Adams, já assistiram? Patch Adams? Ali, já assistiram? Cara, é um filme muito bom. É muito legal. É uma história, é baseado numa história real do médico. Então, assim, fica a dica, você vai rir e chorar, esse filme é muito bom. É muito legal. É a história de um médico que ele não via a medicina como as pessoas viam. Ele queria ver a medicina de uma outra forma, mais relacional e não tão fria. Então, há uma cena no filme, no Patch Adams, que ele entra no quarto de um paciente que ninguém consegue se relacionar com aquele paciente. Ninguém consegue cuidar daquele cara. Todo mundo já tinha o diagnóstico. Todo mundo já sabia, ele era grosso, ele não adianta. Só que Patch faz algo simples e raro. Ele entra no quarto
e para escutar o cara ranzinza. Ele só escuta. Ele não começa com resposta, ele começa só com atenção. E é nesse espaço de escuta que o paciente volta a reagir. E ali a marcha acontece. Então, antes de qualquer procedimento, alguém foi ouvido. Foi ouvido. Nós vivemos numa era em que todo mundo tem algo a dizer. As opiniões dão dinheiro. Já pararam para pensar nisso? Opinião dá dinheiro. Você tem sempre um influencer falando alguma coisa. Cara, eu não sei porquê, meu Instagram só aparece coisa de bebê agora. Eu não sei. Mas tem umas coisas, que a primeira coisa que a pediatra falou assim, ó, cuidado com rede social. E eu acredito que isso seja em várias áreas. Vanessa, que é psicóloga, também deve encontrar muito disso. Gente dando conselhos dos mais loucos possíveis. A Regiane, que é advogada, deve encontrar gente falando, não, que você tem direito, que isso, que aquilo. Quando, na verdade, as coisas não são assim. Mas a opinião, o fato de você ter algo a dizer, dá dinheiro. Então, as pessoas vão ao cúmulo para falar qualquer coisa. Elas querem dizer. Virou um megafone. As redes sociais viraram uma espécie de megafone. E aí, cara, é muito interessante, porque a gente tem um monte de gente querendo falar, mas tem uma atenção escassa. E é exatamente nesse mundo que Jesus nos ensina a escutar. Porque nós estamos com carência de atenção, carência de pessoas que ouçam. Nós vivemos uma crise de atenção. Você já parou para pensar nisso? Há uma crise de atenção. Eu estava conversando com uma... É sua prima? Era sua prima? É a prima da Sabrina, que ela trabalha com a questão... Ela é terapeuta também, e ela acompanha bebês e tal. Por coincidência, ela veio para a festa de bodas de ouro da mãe da Sabrina. A gente, no domingo, estava conversando, e a gente descobriu que ela trabalha com acompanhamento de criança e tal. Ela estava falando um monte de coisa legal pra gente, de graça, aleluia. E aí, uma das coisas que ela falou foi que assim, olha, tiveram muitos estudos sobre a janela de atenção das pessoas e o mal que essa janela de atenção baixa faz. E ela estava colocando assim, olha, quando você tem um estímulo, a criança ou o adulto tem um estímulo curto, rápido, e que isso dá uma descarga de dopamina na cabeça da pessoa, ela joga, muda e quer mais. Então, isso vicia a pessoa. Baseado nisso, criaram uma rede social de propósito para que as coisas fossem curtas para gerar dopamina e viciar você a ficar o tempo todo ali. Alguém conhece essa rede? Exato. Essa rede não surgiu como uma resposta. Ela não surgiu como ela surgiu a partir de uma demanda de estudo e foi criada para que gerasse isso com as pessoas. Então, toda vez que você fica no feed lá, infinito, vendo cada vez mais vídeos curtos e cada vez mais curtos, está gerando em você uma descarga de dopamina, e você sente, você já quer mais, você sente, você já quer mais, e isso faz com que você não consiga mais lidar com coisas de longo prazo, coisas mais extensas, assistir um filme, você não tem mais paciência. Eu vi uma frase que cabe muito comigo. Antes, eu assistia 2 filmes em uma noite. Hoje, eu preciso de 2 noites para assistir um filme. Entendeu? Mas não dá atenção, porque eu estou cansado mesmo. Mas é isso. A gente não consegue mais assistir um filme longo. Fazer um filme igual O Senhor dos Anéis, hoje em dia, de 3 horas e pouco, hoje, loucura. Adoro. Mas é loucura. Entende? Então a gente está vivendo num tempo em que a nossa atenção está sendo reduzida e tem várias consequências a partir disso, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui, porque meu objetivo é fazer uma pregação, não uma palestra. Mas é fato que a gente vive uma crise de atenção. Estudos médicos dos Estados Unidos descobriram que, estudos com médicos nos Estados Unidos descobriram que o tempo médio que o médico usa para interromper um paciente numa consulta, chuta. 3 minutos, chuta. Qual é o tempo que o médico demora para interromper um paciente? 3 a 5, fala. 30 segundos, vamos aí. 1 minuto, vamos aí. 11 segundos. 11 segundos é o tempo médio que um médico interrompe um paciente
para ele contar. Logo no ambiente onde a escuta deveria ser o ponto maior. Não antecipa minha mensagem. Ela está dizendo que assim, que na área da psicologia, que as pessoas falam, escuta até o final, mas ela está dizendo, não é qualquer escuta que é escuta. Aí eu falei, não antecipa minha mensagem que eu vou chegar lá. Eu vou chegar. Não, quanto tempo o médico demora para interromper um paciente? 11 segundos em média. Imagine nossas conversas do dia a dia, quanto tempo você usa para interromper alguém? Tem um escritor campineiro, muito 10, assim, escreveu algumas bobagens, mas também escreveu muita coisa boa, chamado Rubem Alves. E ele escreveu uma crônica muito interessante, eu vou pegar um trechinho dela aqui, que ele fala, o título da crônica é Escutatória. E ele fala assim, sempre vejo anunciados cursos de oratória, nunca vi anunciando curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. E aí ele desenvolve o raciocínio, ele diz que ouvir alguém exige silêncio de alma. Ouvir alguém exige silêncio de alma. E qual é o resultado disso? O resultado é que nossas relações vão se tornando rasas, desconectadas e vão se tornando frágeis. Por isso, escutar verdadeiramente alguém com atenção plena, presença real, é um ato revolucionário. Você fica até meio bobo quando alguém fala, te escuta, não te interrompe, você fala, mas você não vai falar nada não. Você fica desconfortável. Quer ver uma outra coisa que deixa a gente desconfortável? Extremamente desconfortável? O silêncio. Tem gente que não aguenta o silêncio. Então, você está dois conversando. E a pessoa está falando, daqui a pouco ela para. Alguém já quer preencher. Você já quer preencher o silêncio. Deixa eu te falar uma coisa, não sei se te ensinaram, mas você não precisa, tá? O silêncio faz parte. O silêncio é algo que a gente processa, então se numa conversa tiver um hiato, um vácuo, tá tudo bem. Aproveite esse silêncio. A gente está colocando as ideias em ordem, as coisas estão entrando no lugar, você não precisa falar desvairadamente. Não precisa tagarelar o tempo todo para não deixar o silêncio, porque o silêncio constrange a gente. Quando a gente não só tem que olhar para a pessoa, tem que ficar com ela, às vezes o silêncio constrange. Eu já falei para vocês, tem gente que sozinho está mal acompanhado. Então, por isso que abomina o silêncio. Mas o silêncio, ele faz parte da nossa vida. É exatamente por isso que se quisermos abençoar nossos vizinhos, amigos e parentes, como temos falado aqui em Bento, nós precisamos reaprender a escutar com atenção. Eu quero ler um texto para você. Vamos lá. Lucas capítulo 18, 35 a 43, conta a história de um cego chamado, conhecido como Bartimeu, filho de Timeu. Versículo 35 diz, Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. As pessoas que iam na frente repreenderam e mandaram ele calar a boca. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, o que quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse, veja, você está curado, porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Cara, nessa história tem muito mais do que os seus olhos podem ver. Perdão do trocadilho. Mas tem muito mais do que seus olhos podem ver. Preste atenção. Há um barulho na multidão. Há um barulho na multidão e Jesus discerne 3 melodias do coração humano. É isso que eu vou falar com você hoje. A primeira melodia que Jesus discerne é a melodia do indivíduo.
ele distingue uma voz singular do ruído coletivo. A segunda melodia é a melodia do desejo. Ele pergunta até que o coração diga o que realmente quer. E a terceira melodia é a melodia do indizível. Ele percebe o clamor messiânico por trás das palavras. São 3 melodias que eu quero desenvolver com você aqui hoje. Mas nós só aprenderemos a escutar pessoas porque fomos profundamente escutados por Deus em Cristo. Escutar pessoas só não se torna um peso para nós se nós entendermos e aplicarmos o Evangelho na nossa vida e entendermos que fomos profundamente escutados por Deus em Cristo Jesus. Ok? Então, a primeira melodia, Jesus escuta a melodia do indivíduo. Olha o que o texto diz no versículo 38. Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Para você, qual é a diferença, menos a Vanessa, qual a diferença entre ouvir e escutar? Qual a diferença entre ouvir e escutar? Para pensar nisso. Ok? Para mim, a diferença entre ouvir e escutar é que ouvir é fisiológico. Se você não for surdo, você ouve. Ponto. Escutar é relacional. Tem a ver com vínculo. E é interessante porque escutar exige presença de corpo, de alma e de desejo, atenção. Quando a gente vai ver no léxico, lá unida, ele vai dizer que a palavra grega utilizada aqui para escutar é perceber com atenção e responder adequadamente. O sentido da palavra é esse, perceber com atenção e responder adequadamente. Grava isso. Perceber com atenção e responder adequadamente. Ou seja, não é uma captação sonora, é uma resposta relacional. Há uma multidão, há uma movimentação, há uma expectativa coletiva, mas Jesus escuta um indivíduo que clama por ele, que escuta por ele. O texto diz que ele parou, e o verbo indica que ele não foi parado pela multidão, ele parou a multidão, foi uma intenção deliberada de movimento. No meio da massa, Jesus percebe uma pessoa, gente para todo quanto é lado, uma multidão, ele percebe uma pessoa, ele discerne uma única voz, um ser humano, um sofrimento, uma dor, uma esperança, um desejo, ele discerne, ele para e ouve um rosto, uma história, uma dor. Ele ouve. Ali ele para tudo. A multidão tenta silenciar o cara. Mas Jesus faz o seguinte, traz ele para perto. Traz ele para perto de mim. Cara, nós escutamos pessoas não porque somos naturalmente empáticos. Você não é naturalmente empático. Não dá para ser. Não dá para ser o tempo todo sorridente, feliz. Não dá. Tem gente que você não gosta. Tem gente que você não vai com a cara. E é assim mesmo, nós somos pecadores, aleluia. Entendeu? Tem gente que não dá, a gente não suporta. É vida bandida mesmo. É assim, entendeu? Então, mas porque nós fomos escutados pessoalmente por Cristo, eu consigo sair da minha zona de conforto e escutar alguém, só por causa disso. Ele nos chamou pelo nome. Ele um dia disse, Vanessa, Laerte, Guto, Lisete, André, Rubens. Ele chamou pelo nome e te trouxe para perto, ouviu sua dor e te chamou para perto. Quem é ouvido por Cristo aprende a ouvir o próximo sem utilitarismo, sem utilizá-lo, sem usar a pessoa. Não se trata de mais uma obrigação, mas de um movimento de sensibilidade, parar, olhar e deixar que a dor do outro nos alcance. Mas nós vivemos num mundo que abomina a dor, né? Então como é que eu vou deixar a dor do outro me alcançar? Ser empático, ser misericordioso. Sabe qual é o sentido da palavra misericórdia? Misericórdia, colocar o coração na miséria do outro. Isso é ser misericordioso. Mas nos tempos de individualidade que nós temos, de farinha pouca no pirão primeiro, fica cada vez mais complicado. Você não ama a humanidade abstrata, você escuta alguém concreto.
é uma pessoa. Eu me lembro que esse negócio de escutar, tem uma vez que eu chorei desesperadamente em casa, porque minha mãe foi trocar uma porta da sala, estava velha, e eu sugeri ela trocar uma porta que tivesse, sabe aquelas portas que tem divisória, que você pode abrir a parte de cima, abrir a parte de baixo? E ela queria colocar uma porta de madeira, que inclusive está lá até hoje. E eu queria falar para ela, falando, não, bota, isso até foi algo de terapia, porque a terapeuta achou que era por isso que eu me tornei pastor, porque eu queria falar, mas graças a Deus foi resolvido, isso aí não tem nada a ver. Mas é interessante, porque eu queria falar, ela não deixava. Eu queria falar, ela não deixava. Eu desabei a chorar. Ela falou, mas por que você está chorando? Por que você está chorando? Aí eu falei, porque eu só queria falar. E ela não me deixava falar. Ela não me deixou falar. Ela não me ouviu. Nós queremos ser ouvidos. Nós queremos ser ouvidos. Em Cristo, Deus não nos tratou como multidão. Ele nos chamou pelo nome. A cruz é a prova de que ninguém é invisível para Deus. Segunda melodia que Jesus escuta, ele escuta a melodia do desejo. E aqui aperta o cinto. Porque é interessante isso aqui. Versículo 41. O que você quer que eu faça? Jesus sabe a necessidade do cara. O cara é cego, meu irmão. Tem um monte de implicação social. O cara é cego, está à beira do caminho, está gritando, desesperado. Mas Jesus mesmo assim pergunta, e por quê? Porque escutar inclui permitir que a pessoa articule seu próprio desejo. Escutar faz com que a pessoa, qual é o seu desejo? Sabe por quê? Porque nem todo sofrimento produz desejo de transformação. Tem muita gente que sofre com casamento, sofre com o marido, sofre com diversas situações com emprego, mas aquilo também, aquele sofrimento produz a identidade dela. Porque é tipo daquela pessoa, mas o marido ou bebe, ou o marido não cuida das finanças, ou tem um problema, e ela chega e fala assim, mas se eu soltar isso aqui, a casa desaba. A casa só existe porque eu estou aqui sustentando tudo. Aí um dia o marido se converte, para de beber, deixa dessa vida e anda no ritmo. Ela perde a identidade. Ela surta. Por quê? Porque no fundo ela preferia o marido dependente dela, porque ali ela tinha uma identidade. Nem todo sofrimento que você passa, você quer realmente se livrar dela, porque ele traz em você uma identidade. Ele traz em você uma atenção. Quem nunca fingiu que estava dodói um pouquinho a mais para ter uma atenção do cônjuge? Fala sério. Quem foi? Quem nunca? Quem nunca? Resfriado grau 5. Para os amigos, não, dá para ir para o futebol. Para a esposa, grau 8. Cara, não estou aguentando. Estou aguentando. Entende? Nem todo sofrimento, porque há dores que se tornam identidade e há feridas que geram ganhos ocultos. E aí avalia você. Será que você tem trazido feridas na sua vida que te traz ganhos ocultos e você não quer se livrar delas? Situações que você há anos clama que tem que mudar. Mas no fundo você não quer que mude, porque se mudar o seu mundo desaba. Seu mundo desaba. E aí você não quer, na verdade. Você não quer passar esse muro, você não quer passar essa situação, você não quer superar, porque essa situação ainda está confortável. Está fazendo sentido isso? Faz sentido? Então nós precisamos começar a entender por que Jesus chegou e perguntou. Porque Jesus queria que ele explicasse, você tem desejo de mudança? Meu irmão, o cara recebia quentinha todo dia à noite lá no centro da cidade onde ele estava. Se estava frio, o pessoal chegava e dava, o pessoal lá dos comboios, dos coletivos, dava cobertor, meia, calçado, ele estava calçado. Se estava calor, o pessoal levava aguinha gelada de noite para ele, tinha comida todo dia. O cara estava à beira do caminho, mas ele já tinha 3 refeições. Ele estava na beira do caminho, mas estava estável, tinha tudo. Quando ele deixaria, para acordar, quando ele deixasse
Quando ele deixasse de ser cego, ele teria que assumir suas responsabilidades sociais, ele teria que trabalhar. Ele teria que parar de depender dos outros e teria que produzir seu próprio alimento. Entende? Aquela vida de boa, entre aspas, ia acabar. Ia gerar um desconforto. Jesus pergunta porque nem sempre nós sabemos o que queremos. E muitas vezes nossos desejos são ambíguos. Nós queremos mudar, mas temos medo da mudança. Queremos ser curados, mas estamos acostumados com essa dor. Nós carregamos, tem um videozinho que às vezes eu uso, no One Time Blind, que é um saco de lixo. E a mulher está carregando o lixo dela. E Jesus chega para ela e fala assim, deixa que eu levo para você, é minha função. Você que não, Jesus, não pode, imagina você mexendo no meu lixo. Não, eu pego, eu fui na cruz por isso. Ela fala, não, porque esse lixo aqui, não dá, não posso, Jesus. E ela não se livra do lixo, porque o lixo tem as coisas dela, a identidade dela está ali no lixo. Ela se converteu, mas ela não consegue abandonar o lixo. Como é que é você? Você tem carregado. Se Jesus perguntasse o que queres que eu te faça, qual é o desejo? Qual é a melodia do desejo do seu coração? O que realmente você quer? Jesus convida o homem a nomear a sua esperança. Eu quero ver, eu estou disposto a me comprometer com o peso que isso vai trazer para a minha vida. Eu quero ver. Porque voltar a ver é maravilhoso. Mas significa essas questões que eu coloquei. Deixar de ficar à beira do caminho. Tornar-se alguém no caminho. Deixar de depender da caridade alheia. Assumir o seu próprio cuidado. Lembra que eu falei para você na definição do Lexo La Unida que é responder a alguém? Que escutar é responder... Então, escutar é responder à pessoa e não ao problema. Escutar é responder à pessoa e não ao problema. Muitas vezes nós focamos no problema. Não, escutar envolve a pessoa. A pessoa. Responder à pessoa. Escutar é ajudar alguém a reconhecer sua dor, admitir o seu desejo e assumir a responsabilidade pela mudança. Escutar é criar espaço para o coração dizer a verdade. É criar esse ambiente para o coração dizer a verdade. Deus não apenas age por nós, Ele nos chama à comunhão consciente com Ele. Cristo não impõe graça mecanicamente, Ele desperta uma fé relacional. Tem a ver com outra pessoa, tem a ver com Ele. Só quem teve seus desejos reorganizados pela graça pode escutar o desejo do outro sem manipular. Então, escutar é perguntar antes de aconselhar. Escutar é compreender antes de agir. Quer ver perguntas que abrem espaço para você escutar? Como você chegou a pensar assim? O que mais te feriu nessa história? O que você deseja de verdade? São perguntas abertas que dão espaço para que você possa escutar. E o evangelismo relacional começa com uma curiosidade santa. Curiosidade da alma. Se tem uma coisa que eu sou, é curioso. Se eu estiver num ambiente em que eu não conheço muita gente, a coisa que eu mais vou fazer é ouvir história, fazer perguntas e ouvir histórias. Eu quero ouvir as pessoas, eu quero conhecer as histórias. Eu não tenho o que falar, eu quero ouvir. E pessoas adoram falar sobre si. Adoram. Então o que eu vou fazer? Eu vou oferecer os meus 2 ouvidos. Eu quero ouvir essa história. Então quando você estiver num ambiente, sabe aquele ambiente que a sua esposa ou seu marido foi convidado e você está peixe fora d'água? Sabe aqueles ambientes que você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Faça isso. Ouça e pergunte. Você vai sair daquele jantar com uma pessoa mais encantadora que a pessoa já viu na vida. Porque pessoas querem alguém que as escute. Terceira e última. Jesus escuta a melodia do indizível. Jesus escuta o que não foi dito. Então, versículo 42. Então Jesus disse, veja, você está curado, porque você teve fé. Tem uma coisa que passa despercebido, e por muitos anos me passou despercebido nesse texto. Quem que é a multidão? O cara pergunta. Quem que está passando? A multidão fala, quem é que está passando? Quem está passando? Jesus de Nazaré. O que o cego grita? Jesus, filho de Davi. Percebe a diferença?
Para a multidão era um cara de um local. Uma referência geográfica. Para o cego, era a esperança da vida dele. Porque filho de Davi remete ao texto messiânico do Primeiro Testamento que dizia que o Salvador seria filho de Davi. Então, quando ele clama, ele está dizendo, é o rei messiânico, o libertador de Israel. O que o cego disse nas entrelinhas foi, eu sei quem você é, eu sei que você tem o poder para me curar. Ele não vê Jesus, mas discerne quem Jesus é. Jesus percebe isso e diz, veja, você está curado porque você teve fé. A fé não foi porque ele simplesmente clamou, foi porque ele entendeu quem Jesus era. Jesus foi capaz de ouvir aquilo que não foi dito. Olha que lindo. Jesus é capaz de ouvir o que você não diz na sua oração. Jesus é capaz de ouvir aquilo que a sua boca não tem coragem de dizer, mas está no seu coração. Jesus tem capacidade de ouvir. Jesus escuta além das suas palavras. Ele percebeu que por trás daquele grito havia uma fé silenciosa, uma confiança profunda. Ele escutou com atenção. E escutar com atenção também é isso. Não apenas ouvir o que o outro fala, mas perceber o que ele quer dizer. E muitas vezes não consegue. Às vezes você está conversando com alguém. Eu gosto sempre de falar de marido, porque tem namorada, porque tem muita relação, mas isso se expande para outros ambientes. Mas você está conversando com alguém e você só está prestando atenção na boca dele. Você não está prestando atenção nas palavras. Em filme você vê muito isso, a pessoa falando de uma coisa, mas na verdade ele está se referindo à mãe, ao pai, aos traumas do passado. E ele está falando de uma história ali do presente. Ouça, preste atenção nas pessoas. É por isso que muitos conflitos estão acontecendo nos casais. Por quê? Porque nós não prestamos atenção. Às vezes eu estou ali, irado, falando de alguma coisa, irritado, mas na verdade eu estou incomodado porque algo me afligiu, eu estou com medo. Eu não estou preocupado com a cadeira. Na verdade eu estou com medo. É tipo assim, vamos pegar um exemplo assim para ver se fica mais claro. Sabrina quer dar uma festa e eu começo a falar... Não vai dar certo, é melhor não, isso, aquilo, porque não? Aí ela começa a falar, não, que você é desanimado, que você não presta atenção nas coisas, que você não faz nada, que você isso, aquilo. Mas no fundo, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho medo, minha filha está sem vacina. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa com ela. Mas se ela não prestar atenção em mim, ela está prestando atenção que eu sou um cara desanimado para a festa. Mas ela não prestou atenção em mim, eu estou com medo. Entende? Não que isso está acontecendo agora, porque ela já está imunizada, dia 28 ela vai estar 0 bala. Tá bom? Mas eu estou dando só um exemplo para tentar fazer com que você entenda o que eu estou querendo dizer. Quando eu não escuto a pessoa, quando eu não escuto, não presto atenção nela, eu só presto atenção nas palavras, ou ver a pessoa falando e ler um texto, fica a mesma coisa. Nós precisamos, Jesus ouviu o que não foi dito, ele prestou atenção no que o cara disse, quando ele gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode aplicar isso no seu trabalho, aplicar isso em vários ambientes. Preste atenção nas pessoas. Preste atenção nas pessoas. A fé do homem é maior do que o seu vocabulário. A fé do cego era maior do que o vocabulário dele conseguia dizer. Jesus nos inspira a essa escuta mais atenta, mais humana, mais generosa. Uma escuta que enxerga além. Mas há algo ainda mais profundo, porque o maior medo da humanidade, o maior medo que nós carregamos é não sermos ouvidos, não sermos escutados. No fundo, todos nós temos o desejo, queremos ser ouvidos, acolhidos e amados. E aqui está a beleza do Evangelho. Na cruz, Jesus carregou o nosso medo de não sermos escutados. Ele experimentou o silêncio que nós tememos, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele experimentou. Na cruz, Jesus entrou no silêncio do abandono que nós tememos para que nunca mais enfrentássemos o silêncio de Deus sem esperança. Ele nos colocou no nosso lugar para que hoje nós tivéssemos certeza de que Deus sempre escuta e escutará o nosso clamor. Deus sempre nos escuta. Por isso, se você tentar ouvir as pessoas por obrigação, vai ser um peso, vai ser um não vai dar certo. Mas se você aplicar o Evangelho sobre a sua própria vida,
Se entender que os ouvidos de Deus sempre estarão abertos para você, então você poderá emprestar os seus ouvidos para as outras pessoas. Porque você sempre terá os ouvidos de Deus para te ouvir. Entende? Você poderá ouvir com liberdade, com amor, com paciência, até aquelas que falam besteira para nós. Até aquelas que falam besteira para nós. Difícil. Mas porque Deus ouve as minhas besteiras. Os ouvidos de Deus estão sempre abertos para mim. Percebe? Eu preciso aplicar o Evangelho à minha vida. Eu não preciso mais lutar para ser escutado. Eu já sou escutado. Você já é escutado e você sempre será. Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você também pode escutar com atenção seu cônjuge, seus amigos, seus filhos, seus vizinhos, os colegas. Como que a gente aplica isso à nossa série? Escutar é perceber o que está por trás da fala. Medo, culpa, solidão, vergonha, sede de sentido. Evangelismo não começa com argumento, mas com discernimento espiritual do coração humano. Aprenda a ler nas entrelinhas. O corpo fala, os ouvidos, os olhos dizem, o silêncio grita. Então, querido, como que a gente vai viver isso essa semana? Escute uma pessoa dos seus 5, da sua lista dos seus 5. Você fez a lista dos seus 5? Escute com atenção intencional. Pratique 3 movimentos simples. Pare. Pare. Interrompa a sua prece. Pergunte. Convide a pessoa a se expressar. Terceiro, permaneça. Não corrija, não resolva, não apresse. Você não tem obrigação nenhuma de resolver o problema de ninguém. Ouça. Eu gostei dessa frase. Escutar é hospitalidade da alma. Escutar é hospitalidade da alma. É acolher. Quando alguém se sente ouvido, o coração se abre. Quando o coração se abre, o Evangelho encontra espaço. Então, o desafio essa semana, escolha uma pessoa na lista dos seus 5, ore por ela diariamente, e nessa semana faça uma única coisa. Tenha uma conversa onde sua meta não é falar de Jesus, é escutar como Jesus. Sem corrigir, sem apressar, sem transformar a pessoa em um projeto. Escutar já é testemunho. Beleza? Esse é o seu desafio. E eu encerro a mensagem retomando Pat Adams. Em Pat Adams, a transformação começa quando alguém finalmente é ouvido. Não foi a técnica que mudou a pessoa, foi a presença. No Evangelho, nós vemos algo ainda mais profundo. Cristo não apenas nos escutou, Ele nos acolheu, nos redimiu e nos enviou. Talvez você ache que evangelizar é saber o que dizer. Mas hoje o texto nos mostra que no barulho do mundo, Jesus escutou você. Ele ouviu sua dor, Ele acolheu o seu desejo, Ele respondeu ao que você nem sabia pedir. Quem foi ouvido por Cristo, aprende a responder às melodias do coração humano. A oração, como a gente falou na primeira semana, nos leva às pessoas. A escuta nos mantém com as pessoas. A oração nos leva a elas e a escuta nos mantém com elas. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado, porque nessa manhã ouvimos uma mensagem confrontadora que desafia os nossos costumes de ouvir e de escutar. Ajuda a gente a ter mais silêncio na alma e espaço para as pessoas. Obrigado, porque os seus ouvidos estão abertos para nós o tempo todo e nós não precisamos nos preocupar, porque sempre teremos você para nos ouvir. Obrigado, porque sempre seremos ouvidos e acolhidos e amados. Nos ajude a ser isso para as pessoas também. Não por obrigação, mas porque recebemos. E esse amor nos constrange, nos habilita a viver isso também com as pessoas. E se há alguém aqui com dificuldade de ser ouvido, necessidade de ser acolhido, de ser amado, que a presença do Teu Espírito através de nossas vidas esteja com essa pessoa e que ela se sinta incluída, abraçada e acolhida, em nome de Jesus. Amém.
Quero despedir do pessoal que está em casa. Deus abençoe e até semana que vem.